Cumprimento a todos os amigos e ouvintes com a santa e gloriosa paz do Senhor nosso Deus. Agradeço a Deus por mais esse dia, em poder compartilhar com todos vocês mais uma vez acerca da palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, nas Escrituras Sagradas, que diz assim: Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todos os seus tratos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Era ele da casa de Calebe. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Quero vos trazer o tema no dia de hoje. Por causa de um justo, Deus guarda toda a casa. Nós vemos aqui neste texto alguns personagens, louvado seja o nome santo do Senhor, importantes nesta história. E um desses personagens é Davi, que faz parte deste texto. Davi era um homem, louvado seja o nome santo do Senhor, que desceu do deserto, louvado seja o nome santo do Senhor, de Parã. Davi desce ao deserto e envia na casa de Nabal 10 homens, louvado seja o nome santo do Senhor, 10 moços, porque Nabal estava tosquiando as ovelhas. E ali na época do tosquiamento de ovelhas, existia uma grande festa. Existia na época do tosquiamento de ovelhas uma festividade imensa. E então Davi envia ali 10 moços para a casa de Nabal, trazendo ali um pedido a Nabal. Mas Nabal nega esse pedido feito por Davi, louvado seja o nome santo do Senhor. Através daqueles 10 moços, Nabal diz: quem é Davi? Quem é Jessé, seu pai? Nabal, ele diz a Davi, através dessas palavras, não reconhecendo Davi, não reconhecendo seus pais, não reconhecendo sua família, não reconhecendo a sua linhagem, mas nos diz a palavra do Senhor que Davi é escolhido de Deus e é ungido por Deus. Davi é um homem que ele foi perseguido por Saul. Davi é um homem que foi separado na casa de seu pai. Davi, ele tinha consigo 600 homens para qualquer tipo de batalha, mas quando aqueles 10 moços voltaram à casa de Davi, aonde Davi estava, e disseram para Davi o que Nabal tinha dito para eles, Davi se revoltou, Davi ficou irado, e Davi fez uma promessa. Davi falou ali uma palavra muito forte, que não sobreviveria nenhum homem sequer, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aí nós vemos outros personagens que aparecem neste texto. Nós vemos outras pessoas ilustres que apareceram dentro deste texto em 1 Samuel 25. E uma dessas personagens que apareceu aqui também nesse texto foi Abigail. Abigail era uma mulher conciliadora. Abigail, ela procurava conciliar problemas, resolver dificuldades. Ela tinha consigo esta habilidade de ser uma conciliadora. Abigail, ela, sabendo do fato ocorrido, sabendo do problema existente, Abigail, ela se coloca aos pés do rei Davi.
porque sabia ela que o seu esposo tinha maltratado Davi, não reconhecendo a sua linhagem, a sua posição, não reconhecendo, desfazendo de Davi. E então Abigail se preocupa, e Abigail então se colocou aos pés do rei. E nós vemos a necessidade, a importância que nós temos de nos colocarmos aos pés do rei em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às lutas. Nós temos que nos colocar diante do Senhor nosso Deus, ajoelhando diante dos seus pés. E foi assim que Abigail fez. Abigail demonstra as suas características, que não eram poucas. Abigail, ela tinha diversas características. Abigail era uma mulher humilde, era uma mulher que não tinha, talvez por mais que tinha riqueza, por mais que ela tinha bens materiais, porque diz a palavra de Deus que o seu marido Nabal era um homem rico, mas Abigail, ela não perdeu a sua simplicidade, Abigail não perdeu a sua humildade. E nós vemos nos dias atuais, muitas das vezes a pessoa pobre, a pessoa ela tem uma remuneração baixa, mas é arrogante, não tem humildade, não tem simplicidade. Mas Abigail, ela deixa um grande exemplo para todos nós. Uma mulher que tinha humildade, simplicidade em seu coração, independente da sua riqueza, independente da sua posição social, era uma mulher com uma grande característica, era humilde, era simples, louvado seja o nome santo do Senhor. Abigail, ela era uma mulher formosa, uma mulher bonita, uma mulher linda, tinha uma bela aparência, chamava atenção, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu comparo Abigail com a igreja nos dias atuais. Nós temos que ter diversas características, como Abigail tinha. Nós temos como igreja, temos que ser humildes, temos que ser simples, temos que ter uma formosura, para que quando outras pessoas olharem para nós, elas verem em nós a pessoa de Cristo, a beleza de Cristo, a formosura de Cristo em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abigail era sensata. Abigail era uma mulher sensata. Ela tinha percepção. Ela percebia os problemas. Abigail percebia as dificuldades. Abigail, ela tinha uma percepção muito grande. Quando ela via que algo ia dar errado, o problema ia surgir, devido à sua percepção. Ela procurava agir com rapidez. Ela procurava resolver o problema. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abigail era uma mulher equilibrada. Nós precisamos sermos equilibrados diante das dificuldades, dos problemas. Nós precisamos ser controlados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como Abigail era, nós precisamos também ter essa percepção que esta mulher tinha, para que quando vier os problemas, ou quando nós vemos surgindo as dificuldades, nós estarmos preparados para enfrentarmos essas dificuldades com rapidez. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abigail era uma mulher zelosa, zelosa pela sua casa, zelosa pela sua família, zelosa pelo seu lar, zelosa pelo seu esposo. Apesar de Nabal ser um homem rude, apesar de Nabal ser um homem duro, apesar de Nabal ser um homem maligno, mas Abigail, sua mulher, ela tinha boas características. Abigail, sua mulher, ela tinha uma posição de uma mulher serva do Deus Altíssimo. Abigail, sua mulher, ela tinha
excelentes características, louvado seja o nome santo do Senhor. E você precisa também, assim como Abigail, ter também essas boas características de mulher zelosa, de mulher sensata, de mulher que tem juízo, de mulher que tem uma grande percepção, de uma mulher equilibrada. Nós, como igreja, precisamos ter as características que esta mulher tinha, as características que esta mulher exercia, nós também precisamos exercer. Nos diz a palavra do Senhor que Abigail era uma mulher sábia, era uma mulher de grande sabedoria, era uma mulher de profundos conhecimentos. Talvez não tinha estudo, talvez não tinha uma faculdade, talvez não tinha um ensino médio, talvez não tinha o ensino fundamental. Mas esta mulher, ela tinha um conhecimento profundo das coisas de Deus. Esta mulher, ela tinha um conhecimento profundo das coisas do Senhor nosso Deus. E nós precisamos também termos este mesmo conhecimento profundo como esta mulher tinha. Nós precisamos também aprofundarmos nas coisas do Deus Altíssimo. Nós precisamos também termos sabedoria para conduzirmos os nossos lares, a nossa casa, aquilo que nós propomos a fazer, colocamos as nossas mãos. Nós precisamos ter uma sabedoria para podermos administrarmos tudo isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta mulher, ela tinha esta sabedoria para administrar a sua casa, a sua família, para administrar os seus bens, para orientar o seu esposo. Esta mulher tinha todas estas características. Louvado seja o nome santo do Senhor. Grande sabedoria tinha esta mulher. E esta mulher, ela não tinha somente estas características, mas esta mulher, além de tudo, esta mulher era prudente, cautelosa, ajuizada. Esta mulher, ela não agia de qualquer forma, ela agia com cautela, mediante os problemas da vida. Ela agia de maneira ajuizada, não resolvia os problemas de qualquer jeito, mas resolvia os problemas da melhor maneira possível. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta mulher, ela não deixou o problema chegar na sua casa, porque o seu marido Nabal, ele se desfez de Davi, ele maltratou Davi, ele não quis atender o pedido de Davi, e então Davi se propôs a não deixar nenhum homem sequer na casa de Nabal vivo. Mas essa mulher, ela não esperou o problema, ela não esperou as lutas, ela não esperou as dificuldades atingir a sua casa. Pelo contrário, esta mulher, ela se levantou mediante os problemas para resolver os problemas, para resolver as dificuldades. E é assim que você tem que fazer. Você tem que se levantar, você tem que deixar de ficar prostrado, você tem que deixar de ficar com a sua cabeça baixa, mas se levantar em meio aos problemas, se levantar em meio às dificuldades, se pôr de pé em meio às lutas para resolver os problemas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E foi esta atitude que esta mulher teve, de se levantar, de se dispor, de ter atitudes. E esta mulher, ela foi vitoriosa mediante as suas atitudes. Tem atitudes para que Deus venha honrar as suas atitudes e te abençoar mediante as suas atitudes. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, Abigail,
mediante a sua sabedoria, ela levou para Davi 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo em seu jumento. Essa mulher, sabendo que o problema viria, sabendo que as dificuldades viriam, esta mulher tomou no seu coração uma decisão de pegar o seu jumento, de preparar ali algumas coisas para presentear Davi. Ela procurou dar o melhor para o seu rei. Ela procurou dar o melhor para o seu ungido. Ela procurou selecionar as melhores coisas para oferecer ao seu rei, para oferecer ao ungido de Deus, para oferecer, aleluias, aquele grande homem. Ela deu o seu melhor. Você precisa dar o seu melhor para o seu rei. Você precisa dar ou fazer o melhor para o seu rei. Você precisa ter atitude como esta mulher teve. O problema está vindo contra você. As dificuldades estão vindo contra você. As lutas estão se levantando contra você. Mas dê o melhor para o seu rei. Dê o melhor para o ungido. Dê o melhor, assim como esta mulher preparou o melhor. Prepare o melhor para o Deus de Israel. O melhor para o Deus de Israel é a sua adoração. O melhor para Deus de Israel é a sua alma. O melhor para o Deus de Israel é a sua vida. O melhor para o Deus de Israel é a comunhão que você deve ter com Ele. Prepare o seu melhor e coloque aos pés do Rei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi assim que essa mulher fez. Foi assim que essa mulher agiu. Foi desta forma que essa mulher venceu. E Abigail, louvado seja o nome santo do Senhor, ela vence a guerra com pão, ela vence a guerra com vinho, ela vence a guerra com os mantimentos. E é assim que você vai vencer. Você vai vencer com pão. Pão representa palavra de Deus, pão representa alimento para a alma, pão representa força para caminhar, pão representa coisas boas que satisfaz a alma. E aqui está o que vai satisfazer a sua alma, aqui está o que vai alimentar a sua vida, aqui está o que vai sustentar você nessa caminhada. É a palavra de Deus, é o pão, louvado seja o nome santo do Senhor. Tenha algo a oferecer, tenha algo a dar, tenha algo a se dispor para outra pessoa, e você vai receber o livramento da parte do seu rei. Louvado seja o nome santo do Senhor, e vai vencer esta batalha para a glória do nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abigail, ela deu mais do que precisava. Ela ofereceu mais do que precisava. Abigail, ela se dispôs. Abigail, ela pegou o melhor que ela tinha e ofereceu aos pés do rei. Ela ofereceu até mais do que ela precisava, porque ela sabia que fazendo assim, a sua vitória seria certa. Ela sabia que fazendo assim, a sua vitória seria certa. E se você quer ver a sua vitória sendo certa na sua vida, ofereça a Deus o melhor que você tem, o melhor que você pode produzir. Louvado seja o nome santo do Senhor. E foi assim que essa mulher fez. E foi assim, desta maneira, que esta mulher agiu. Se levantou contra o mal que vinha sobre a sua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como eu disse, Nabal vivia em Amon.
Nabal era maligno. A Bíblia diz em 1 Samuel que ele era filho de Belial, homem ruim, homem mau, homem maligno. Nabal insultou Davi, feriu os sentimentos de Davi. Nabal era sem juízo, diferente da sua esposa. Nabal era duro. Nabal era homem ruim. Nabal não pensava. Nabal, apesar de ser um homem rico, mas não prestava. Tinha 3.000 ovelhas, tinha 1.000 cabras, tinha diversos bens, mas era ruim de coração, era mau, era insatisfeito, era ruim, era um homem de Belial, maligno. E talvez você se encontre nessa posição. Talvez você é mau, é ruim, é filho das trevas, até hoje não compreendeu as escrituras, não se converteu, só tem feito coisa ruim. Esta era a vida de Nabal. E a mulher dele, Abigail, tinha um casamento com Nabal, um relacionamento com Nabal, tinha um contrato com Nabal. E até então, essa mulher tendo esse contrato com Nabal, ela vivia nessa situação com um homem ruim, sofrendo, passando por dificuldades apesar do dinheiro, mas não tinha paz, não tinha alegria. E talvez essa é a sua condição. Você tem um contrato com Nabal, você tem um contrato com esse mundo, você é casado com o mundo. Talvez você tenha um relacionamento com este mundo, assim como Abigail tinha com Nabal. Mas eu quero dizer para você, no dia de hoje, se converta à verdade, se converta à palavra. As coisas na sua vida não dão certo, é porque você está relacionada com Nabal. As coisas na sua vida não dão certo, é porque você tem um contrato com Nabal, tem um casamento com Nabal. Nabal representa o mundo e você está ligada com o mundo. Você só anda farriando, só anda bebendo, só anda prostituindo, só anda nos vícios. Você não tem uma vida pautada ou enquadrada no Evangelho, por isso que você está sofrendo, como aquela mulher sofria. Ou você acha que o casamento dela com Nabal, apesar daquele homem ser rico, ela era feliz, ela era contente, ela era alegre? Você acha que ela era alegre, vivendo com um homem que a própria Bíblia diz que ele era filho de Belial, ele era maligno, ele era um homem duro no seu tratado, não obedecia nada, não respeitava nada. E é assim que este mundo faz com você, não respeita nada, não é fiel nos seus tratos, te promete uma coisa, mas te dá outra. E você precisa mudar a sua posição no dia de hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor, engrandecido seja o Deus eterno. E esta era a condição deste homem, esta era a condição do mundo atual. E esta mulher, até então ela se dispôs aos pés de Davi e presenteou Davi com tudo aquilo, porque ela sabia que o mal viria contra a sua casa, pois ali existia um servo, e o servo viu Davi ser maltratado, aquele servo viu Davi ser desrespeitado, e aquele servo então trouxe a mensagem para Abigail dizendo: olha, aquele homem Nabal cruel, seu esposo, aquele homem mau, ele maltratou Davi, ele desrespeitou Davi, e o mal vai vir sobre a nossa casa, porque eu bem conheço Davi, eu fiquei com ele ali um tempo, ele olhava as nossas ovelhas, ele era como um muro em nossa volta, ele protegia o rebanho do meu senhor Nabal. E ali então, quando ele disse essas palavras para Abigail, ela viu a realidade dos fatos e então tomou essa decisão.
existe alguém como este servo que está anunciando em seu coração, trazendo a mensagem para a sua alma. O Espírito Santo do Senhor, ele entra na sua história a partir de hoje, convencendo você as mazelas que este mundo ele tem feito na sua vida, as coisas erradas que este mundo tem produzido, e você tem tido até então uma parceria com o mundo, mas o Espírito de Deus vem te advertindo: conserta a sua vida para que a destruição não chegue à sua casa. Foi assim que o servo disse para Abigail naquele dia: conserta as coisas para que o mal não chegue aqui à casa. E então esta mulher se levantou. Esta mulher, enquanto Davi descia com 400 homens dispostos a destruir a casa de Nabal, a história de Nabal, a família de Nabal, esta mulher, ela subia ao encontro de Davi. E você precisa subir ao encontro de Davi. Você precisa subir para resolver os seus problemas. E foi isso que esta mulher fez, sabendo ela que Davi era ungido, sabendo ela que Davi era separado, sabendo ela que Davi já foi perseguido por Saul, mas foi vitorioso, sabendo ela que o seu esposo tinha ofendido Davi, sabendo ela que Davi tinha 600 homens consigo, e desses 600 descia com 400, deixando 200 tomando conta do arraial. Esta mulher se levantou, se posicionou, esta mulher, ela se dispôs, e você precisa, no dia de hoje, ter esta mesma reação, ter esse mesmo pensamento, ter essa mesma atitude, e se levantar para a glória do nome do Senhor, indo ao encontro do rei. E então esta mulher falou: o meu marido, ó Senhor, ele é mau, como diz o seu nome Nabal, ele é maligno, ele é cruel, ele é duro de coração. Essa mulher se humilhou diante de Davi. Eu sei que o meu marido, ele é ruim, mas eu me coloco diante dos seus pés, eu me disponho diante dos seus pés, e trago a ti aquilo que eu posso, e trago a ti aquilo que eu tenho em casa a lhe oferecer, e peço a ti: não destrua a minha casa, tenha compaixão de mim. E foi assim que esta mulher fez, e é assim que você deve fazer: se humilhar perante o rei, se humilhar perante o rei. Eu sei que até hoje você tem tido esse relacionamento com o mundo, esse casamento com o mundo, esse contrato com o mundo, mas você precisa, a partir de hoje, ter uma vida voltada para Deus, arrependido dos seus relacionamentos com o mundo, e venha se converter diante de Deus, para que Deus venha cuidar da sua casa, porque por causa de um justo, Deus livra toda a casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus quer livrar a sua casa no dia de hoje, quer livrar a sua família do mal, quer livrar a sua família da destruição, mas você precisa se posicionar diante de Deus, entregando a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele venha, no nome de Jesus, trazer a paz e o refrigério para o seu coração. E foi isso que Davi fez. Davi elogiou aquela mulher e disse: vai-te em paz, porque o Senhor, através de ti, me deu agora a certeza que eu não devo mais me levantar contra a sua casa. E então, com 10 dias depois deste fato, Nabal morreu. E é assim que Deus vai fazer na sua vida. É desse jeito que Deus trabalha. Nabal, ele vai morrer
e você vai ter a liberdade de voltar aos pés do seu rei. Você vai ter a liberdade de fazer um novo casamento com o seu rei. Você vai ter a liberdade de fazer um novo contrato com o rei. Você vai ter a liberdade de fazer um casamento com o rei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Davi, depois da morte de Nabal, manda buscar Abigail. Casa com Abigail. A história de Abigail é mudada. E é assim que Deus vai fazer na sua vida. Você, como igreja, como a noiva do Cordeiro, está com um casamento com o nosso Deus. E a partir de hoje, que você reconheceu a sua palavra, reconheceu os propósitos que Ele tem para você, você reconheceu os seus erros, a partir de hoje, assim como Davi casou com Abigail, Deus está fazendo um casamento contigo, tendo um contrato contigo, tendo agora uma aliança contigo, e a sua história vai ser transformada para a glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu deixo aqui estas palavras para sua reflexão no dia de hoje. Que Deus transforme a sua vida e que o nome dele seja glorificado através de você. Que Deus vos abençoe. Continue divulgando esse canal, apresentando o nosso canal, curtindo esse canal, para que Deus continue nos dando a vitória de transmitirmos aquilo que for bom para os corações, para a glória do seu santo nome. Amém.